Fala, meus amigos, Felipe por aqui para mais uma reflexão nossa, nesse vídeo de hoje. E eu gostaria de compartilhar com vocês a respeito de uma conversa que eu tive recente, que trazem assuntos em que até hoje em dia muitas questões são levantadas a respeito disso. E o assunto é: será que Deus ainda faz milagre hoje? Por que nós não temos visto tantos milagres assim? Será que Deus mudou? Ou será que a nossa fé é que mudou? Vai um cafezinho? Bom, e essa conversa foi muito interessante, porque conversas assim geram confrontos construtivos para a gente crescer. E é muito importante isso, para a gente não entrar em conversas em que ali só há coisas desconstrutivas, coisas que vêm ali para tentar minar sua fé. Não, pelo contrário. Essa foi uma conversa no sentido ali de incentivar nós a vivermos coisas assim. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que Jesus fala que nós faríamos coisas maiores. Olha só, maiores do que ele fez. Nós olhamos também nas Escrituras que bem-aventurados aqueles que crerem, mas que não viram Jesus. Aqueles que não viram a Jesus, mas creem mesmo assim, diferente dos discípulos que puderam contemplar ele ali no corpo físico. Então, para a gente, não só nessa passagem, mas em outras, fica claro o seguinte, que Deus é o mesmo, que Deus continua fazendo, que Deus vai nos usar mesmo, para fazer coisas maiores. Deus vai nos usar mesmo para fazer milagres, para ali ser usado para efetuar cura, entre tantas outras coisas. Mas beleza, Felipe, eu entendi e a gente chega à conclusão aqui, nessa primeira etapa, que Deus continua o mesmo, não é verdade? Deus continua o mesmo. E a gente vê o seguinte, pelo que eu mencionei, que é a vontade dele que a gente faça. Até porque isso, ali quando Jesus, enquanto aqui esteve corporalmente e viveu isso na prática aqui, isso anunciava o reino de Deus. Em que aspecto? De que no reino de Deus, quando nós estivermos reinando plenamente com ele, durante toda a eternidade, não haverá todas essas coisas que foram necessárias serem curadas, foram necessárias ser tratadas, não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, não haverá mais dor, não é verdade? Então, Jesus curar uma pessoa que está enferma, que está ali aleijada, isso anuncia um reino vindouro, onde não haverá esse tipo de situação. Então é importante a gente ter isso em mente. Beleza, então se Deus não mudou, o que mudou? O que mudou? Porque a gente vê os apóstolos efetuando coisas grandiosas. Nós vemos não só isso, mas no primeiro século da era cristã, no segundo, entre tantos anos antes de nós, tantos feitos, tantos grandes homens como John Wesley, como Jonathan Edwards, como Charles Spurgeon, entre tantos outros homens que fizeram grandes feitos em nome do Senhor, que realizaram grandes coisas, mas aqui o ponto não é realizar grandes coisas em si, mas, poxa, se Deus não mudou, o que mudou? Não é verdade? E aí é importante, ao trazermos essa pergunta em xeque, ao refletirmos sobre essa pergunta, é a gente refletir sobre a atualidade em que vivemos. Porque uma das coisas nessa conversa que teve, e foi nesse ponto que a gente chegou, é a vida que nós vivemos. Porque nós temos vivido numa era em que, tipo assim, a gente não tem como, poxa, tudo bem que os tempos são diferentes, mas naquele tempo eles tinham dificuldade, concordo, eles tinham muitas dificuldades, sim. Com certeza ali tinha suas lutas, não era fácil viver o evangelho na íntegra naqueles tempos, não. Com certeza não, ainda mais num tempo de perseguição, não é verdade?
muito pior do que o contexto que nós vivemos como Brasil. Mas o ponto que nós chegamos nessa conversa foi a seguinte: a vida que esses homens e mulheres de Deus viviam eram totalmente diferentes da nossa. Porque eles se lançavam de uma tal maneira em Deus que aquilo que fluía da vida deles era apenas resultado da forma como eles viviam diante de Deus. Poxa, a ponto de a sombra de Pedro curar uma pessoa? Poxa, espera aí, gente. Nós estamos falando de algo assim. Imagina você vê alguém caído ali, aleijado, e você passa por essa pessoa, você nem para, você passa por essa pessoa e a sua sombra que passa por ela cura ela. Olha só, que extraordinário isso. Mas olha a forma como Pedro viveu. Olha a forma como os apóstolos viveram. Olha a forma como esses outros homens, e que Deus usou grandemente para alcançar vidas, que usou grandemente também para realizar milagres. Olha a forma como eles viviam. Quanto tempo eles investiam em oração? E você está falando o que, Felipe? Que é mérito? Que quanto mais eu me lanço, quanto mais eu busco, mais eu mereço receber, mais eu mereço ser usado? Não. O reino de Deus não tem nada a ver com meritocracia. Nada a ver. Mas Deus é um Deus justo. Você concorda comigo? Deus é um Deus justo. Então, se você, um exemplo aqui agora, colocando na balança, se você tem se lançado por completo em Deus, se você tem pedido mesmo a Ele para ser usado, para você ali ser usado também para curar pessoas, para você ali ser usado para alcançar vidas, e você tem buscado, tem jejuado, tem lido a palavra, e aí você vê outra pessoa que não tem feito nada disso, tem feito apenas uma oração na hora de dormir ali rápida e logo entra dormindo. Agora, vamos ser sinceros, quem você acha que Deus vai usar mais? Quem você acha que Deus vai usar mais? Aquele que está se lançando por completo ou aquele que está com a vida toda corrida e por isso faz uma oração curtinha e logo vai dormir? Então, o que a gente chegou, né, nessa constatação, nessa conclusão da nossa conversa é o seguinte: é que Deus não mudou. Deus continua o mesmo. Quem mudou fomos nós. Como cristãos, nós temos vivido as nossas vidas muitas das vezes corridas e não se lançado diante de Deus da forma como nós deveríamos nos lançar e viver aquilo que nós vemos na palavra dele. Porque um ponto foi levantado também, é que um dos irmãos que comentou, é que ele cria no agir de Deus e cria que Deus continuava o mesmo. E eu creio que Deus continua o mesmo. Eu creio no agir de Deus. Mas, diante das circunstâncias e diante da nossa realidade, será que nós temos mesmo? Porque se nós não temos nos alimentado da palavra e a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, como que eu vou ter fé diante de uma circunstância como essa? Se eu não tenho sido alimentado pela palavra de Deus e tendo uma vida diante de Deus, e ali ver tantos relatos de curas e de milagres que o Senhor fez através de pessoas simples como nós, porque os apóstolos não eram grandes homens, foram homens ali simples e que Deus transformou e que deu ali poder e autoridade, e aí eles fizeram tantos grandes feitos. Poxa, assim, eles como homens simples fizeram, por que nós não temos feito? Sabe? E essa reflexão que eu quero trazer não é para trazer peso para você, não. É para a gente refletir juntos o seguinte: poxa, você quer ver isso? Eu quero. Você quer ver hoje Deus se manifestando no nosso meio? Quer ver milagres, curas acontecendo? E eu tenho certeza que nós já temos muitos irmãos que presenciam isso. Talvez você que está ouvindo esse vídeo nesse momento, assistindo esse vídeo, você presencie isso na sua realidade. Na minha realidade hoje, na cidade a qual eu vivo, eu não vejo muito disso que eu estou compartilhando. Então, por isso, compartilho esse vídeo. Mas creio que alguns irmãos já vivem essa realidade. E eu creio que é da vontade de Deus para que todos nós, como corpo de Cristo, possamos viver isso. Claro, Felipe, tem diversos tipos de dons. Concordo plenamente.
mas até mesmo quem tem um dom de cura, exercer esse dom. Se lançar em Deus, né? Buscar mesmo Ele e crer que Ele permanece o mesmo, que Ele quer continuar curando, quer continuar libertando, quer continuar transformando. Amém? Se você gostou desse vídeo, dê um like, se inscreva em nosso canal, compartilhe para o máximo de pessoas possíveis, para que essa mensagem possa alcançar outras vidas, porque a gente tem apenas um único objetivo: contribuir para que nós juntos, como igreja, possamos viver uma vida alinhadas com Jesus Cristo. Amém? Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.